Olá, pessoal. Lição de quinta-feira aqui começando. Penúltima lição, né, Luan? É isso aí, cara. Já estamos quase finalizando aqui. Nossa, realmente tem sido uma semana de muito crescimento espiritual, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa também está gostando bastante, né? E Com hoje nós certeza. iremos falar sobre um tema, assim, cara, muito interessante também, olhando para Jesus, né? E de cara, Luan, eu já vou pedir para você ler um texto, né? E vou pedir para que você leia aí Mateus 14, versos 29 e 30. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Mano, o seguinte, esse assunto é muito bacana. Inclusive, eu tenho até um sermão sobre essa história. Profundo. Pedro andando sobre as águas. E gostaria de estar perguntando qual é o segredo para não se frustrar na corrida e caminhada cristã. Olha, Luan, é uma pergunta que realmente traz uma reflexão, né, pra gente. E deve realmente trazer uma reflexão. Porque é o seguinte, quando você tira os olhos de Cristo e você olha para você, né, você tem uma perspectiva sobre você, as coisas começam a dar errado. Foi exatamente isso que aconteceu ali no episódio onde Pedro estava indo muito bem, né? Falou: Jesus, manda que eu vá até aí, se for o Senhor realmente. E ele: venha, Pedro. E aí Pedro foi lá, né, com toda a fé, né, foi lá olhando fixamente nos olhos do mestre. E estava tudo dando certo. Até que em um dado momento, ele tirou ali os olhos de Jesus, começou a olhar ali para os lados, ali para as ondas, e aí de repente ele começou a afundar. Então a nossa vida cristã, ela realmente é dessa forma. O nosso olhar, ele deve estar fixamente no Mestre. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para nós mesmos, né? Começamos a olhar para aquilo que nós podemos fazer, aí as coisas começam a dar errado e aí começa a questão das frustrações, né? Quando nós não tiramos os olhos de Cristo, nós podemos ter certeza de que Ele nos levará, né? E passaremos pelas tribulações, passaremos pelas dificuldades, pelas ondas e chegaremos até Ele, né? É isso aí, minha gente. Pedro conseguia andar sobre as águas porque ele estava buscando o poder direto da fonte. Os olhos de Jesus era o que estava dando poder para que Pedro andasse, caminhasse sobre as águas. Que legal, né? Quando ele esteve mantendo seus olhos em Cristo, ele continuou. Mas quando ele se virou e olhou para os 11 que estavam no barco, ele começou então a deixar o orgulho falar mais alto. Tô andando na zona e vocês não. Aí já era, cara. Costuma dizer que Pedro, ele teve um privilégio que nenhum outro homem da terra teve. Pois é. Já pensou nisso? Então assim, foi um privilégio, cara, andar sobre as águas. Já pensou nisso, né? Jesus ali te convidando para ir andar sobre as águas e ele deu vários passos ali, né? Estava indo até Jesus mesmo. Mas só que ele tirou os olhos de Cristo, né? Isso ensina uma grande lição pra gente. Não devemos tirar, né, o nosso olhar daquele que é o único que pode nos sustentar. Mano, manda o próximo verso, então queremos ler agora. Também é do Novo, né, Testamento. Vamos que vamos. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus amigos e minhas amigas, o que precisa ser feito para cruzar a linha de chegada e receber o grande prêmio que Cristo está oferecendo para cada um de nós? Exatamente, Luan. Ter a mesma compreensão que Paulo tinha de Cristo, né? Ele realmente fazia tudo o que ele fazia, mas ele não confiava em si mesmo. Ele confiava em Cristo. Ele confiava que tudo, né? Tudo aquilo que estava sendo reservado, que estava sendo preparado para ele,
independia daquilo que ele fazia, né? Ele não via naquilo que ele fazia os próprios méritos dele, mas ele via os méritos de Cristo, né? Então, por isso que ele diz, desde agora já está sendo preparada para mim a coroa da justiça, né? Que o reto juiz tem preparado para mim, né? Então, Paulo ele tinha essa compreensão, né? E o quão importante, né, é nós termos essa compreensão exata de Cristo, né? Você vê que Paulo, ele passava, cara, se você for olhar a história de Paulo, né? Profunda, ele sofreu muito, né? Sofreu muito, sofreu até o final da vida com um espinho na carne, que nós não sabemos o que é, né? Mas que incomodava muito ele, quando ele, né, várias vezes pediu para Deus tirar aquele espinho da carne. E aí, Deus, Paulo, a minha graça te basta. E ele compreendeu isso, né? E nós sabemos, né, que esse homem foi o maior pregador do Novo Testamento. E é justamente por isso que nós estamos aqui falando dele. Porque ele realmente compreendeu o significado da graça e que essa graça independia, né, do que ele estava fazendo, mas dependia totalmente dos méritos de Cristo. Porque é pelos méritos de Cristo que nós herdaremos a vida eterna. É isso aí, minha gente. Jesus nos convida a cada dia a andar sobre as águas com Ele. Está olhando fixo nos seus olhos. Quando nós estamos caminhando em direção a Cristo, a vitória é certa. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque estudamos essa história. Que o Senhor nos ajude a cada dia ser e olhar para Ti como o único que pode fornecer vida. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, que possamos ter a Ti como nosso alvo, nosso horizonte. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Luan. É isso aí, pessoal de casa. Estamos aqui finalizando mais estudo da lição. E amanhã será o nosso último vídeo, né, Faz Luan? parte, Infelizmente cara. faz parte, né? Mas esperamos todos vocês aqui novamente amanhã. Ok? Valeu!